Nossas Bíblias aí, 1 Samuel, lá no começo, lá no Novo Testamento, primeira carta de Samuel, capítulo 30. Você tá ligado? Nós somos. Tá ligado? Glória a Deus. Olha aí, ela mesmo está dizendo glória a Deus. Sejam muito bem-vindas, viu? Seja muito bem-vindo, querido. Suas vidas são preciosas. Nós temos uma sequência, não é projetada, nós temos uma sequência no livro na carta de 1 Samuel. Nós já falamos semana 2 vezes sobre isso. E nós damos uma sequência aí porque o papai assim quer, né? 1 Samuel, capítulo 30. Do 1 ao 6 diz assim, ó. Do 1 ao 6 diz assim. Vou lá. E acontecer que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag, tomaram Ziglag e a incendiaram. Levaram cativas. Olha, vai ser muito top, cara. Obrigado, minha irmã. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos ler de novo esse versículo, último versículo. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi seu Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, e essa palavra, Deus, lida, a gente possa compreender o contexto, compreender principalmente aquilo que o Senhor quer aplicar sobre a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a compreender a direção do Senhor, e tudo que é dito aqui, tudo que é cantado, tudo que é adorado, tudo que é recitado, que essa palavra, que os versículos, que os louvores penetrem no nosso coração, que a gente possa compreender a Tua vontade sobre nós. Não nos deixa sair aqui, ó Deus, da mesma forma que adentramos, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada fio do nosso cabelo. Neste momento, o Senhor sabe a nossa necessidade. Preencha, Deus, o que nós te pedimos através do Teu Espírito Santo, aquilo que nós precisamos neste momento. Amém, Senhor. Nos dá ânimo e nos faz reanimarmos no Senhor, o nosso Deus. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Então a gente vê na sequência aqui, queridos, de Davi, aquele menino que estava lá tomando conta dos animais do pai, quando o profeta Samuel vem ungir o rei, aquele que o Senhor mandou ungir sobre Israel. Então Davi é ungido o rei. Davi vai para a casa do rei Saul na época e vai no processo. Depois ele ter vencido o gigante Golias, nós falamos semana passada sobre os Golias de nossa vida. Mas Davi começa agora a batalhar as guerras de Israel junto com Saul, que era rei. Ele compreendia que Deus tinha chamado ele como rei, mas ele era submisso ao rei Saul no momento. E ele sai agora com suas ferramentas, os seus adereços, sua capa, a sua espada, a sua lança. E aí, lá no capítulo 18,
ver aqui para me encontrar. Pronto. Capítulo 18. Capítulo 18 ele começa dizendo que o filho de Saul, Jonathan, se despojou da sua capa, ou seja, tirou sua capa e deu a Davi, como também a armadura, inclusive espada, arco e cinto. Então Davi agora está paramentado para a guerra. E Davi começa agora a guerrear com o rei Saul. Ele sai nas guerras e ele vence as guerras. Mas há um problema, que em um desses momentos Davi retorna com Saul. E quando ele retorna, as mulheres fazem festa para Davi, para o rei Saul. Não para Davi, para o rei Saul. O rei está voltando e as mulheres começam dançando e cantando. Mas o cântico que essas mulheres cantaram incomodou o coração de Saul. O rei está chegando no seu cavalo, como o texto diz, e as mulheres cantavam o seguinte: Saul feriu os seus milhares. Aí Saul falou: opa. Mas o cântico continua, ela diz: porém Davi, os seus 10 milhares. E as músicas começaram. As mulheres em festa, cantando e pulando, e gritavam: o rei Saul chegou da batalha, venceu seus milhares, mas porém Davi venceu seus 10 milhares. E o texto diz que Saul se incomodou, e incomodou o coração de Saul. Ele diz: 10 milhares deram ela, eu estou no capítulo 18, verso 8. 10 milhares deram ela a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão meu rei? E aquilo incomodou o coração de Saul. Então, a partir daquele momento, se aposta um espírito maligno, e Saul mais uma vez tenta matar Davi. E o texto segue, seguindo. Lá na frente, no próximo capítulo 19, Saul tenta de qualquer forma acabar com Davi, e uma das formas foi dando a sua filha para Davi como esposa. Mas ele lança para os seus servos, ele disse: vai lá e fala para Davi que o rei está dando a filha para ele como casamento. Veja o que ele diz. E eles falam com Davi. Davi diz: olha, que sou eu, não tenho nada, não tenho bem. Como é que eu posso pagar o dote da filha do rei? Eu sou de uma família pobre. Corre para Saul. Saul volta e diz: olha, fala para ele que eu não estou pedindo dote. O dote será sem prepúcio de filisteus. Ele vai lá e diz para mim: sem prepúcio de filisteus. Davi vai lá rapidamente com seus homens e mata 200 filisteus e traz 200 prepúcios. E assim o rei da filha dele. A intenção do rei não era da sua filha. A intenção do rei Saul não era os prepúcios, mas a intenção do rei era que Davi, quando fosse nessa jornada, ele fosse morto. Mas mais uma vez, Saul compreendeu que a forte mão do Senhor era com Davi. Ele compreendeu que não era Davi que era o herói de guerra, mas o Deus de Israel que vencia as batalhas por Davi. Nós seguimos. Se você for lá para o capítulo 24. Capítulo 24. Depois de muito Saul batalhar e correr atrás para pegar Davi, para tentar matar Davi, chega o momento que Davi está em uma das cavernas. Capítulo 24, verso 3. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o seu ventre. Então Saul está em uma das perseguições contra Davi. E quando ele entra em uma das cavernas, estava com infecção intestinal, talvez uma dor de barriga. Lá dentro estava Davi, escondido com seus homens. E um dos homens diz: veja aí, que Deus colocou Saul nas tuas mãos, mata-o agora. Mas Davi, como sempre, a intenção de Davi era que o mesmo Deus que tinha mandado ungir ele rei, lhe daria o trono, e que as mãos dele nunca tocaria no ungido do Senhor. Então Davi rapidamente corta um pedaço da capa de Saul e deixa-o vivo, sem ele perceber que Davi tinha cortado. Segue em frente.
Ele diz assim, verso 9: Disse Davi a Saul, no mesmo capítulo 24, disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido as palavras dos homens que dizem, Davi procura-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te mataste, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla de teu manto na minha mão. Então Saul estava em uma certa distância, e ele de cada ponta da caverna diz, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Eu cortei a orla do teu manto, assim como eu cortei a orla do teu manto, compreendi que eu poderia ter te matado. Verso 12: Julgue o Senhor entre mim e ti, vigue-me o Senhor a teu respeito, porém minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após que saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Ele disse, meu Senhor, tu tem perseguido a quem? Um cão morto. Eu diante do Senhor, eu me considero um cão morto. Diante de ti, meu rei, eu me considero uma pulga. E tu persegue a mim, pleiteie o Senhor a minha causa, e me faça justiça. Então nós vemos um homem que de forma alguma ele queria contra o rei, queria se levantar contra o juízo do Senhor, queria se levantar contra aquele. Ele sabia que naquele momento ainda era o juízo do Senhor, mesmo compreendendo que ele foi chamado para ser rei. Seguimos então e chegamos nesse capítulo 30, onde nós lemos há pouco instante. Nós estamos diante de um homem que, independente da circunstância, compreendia quem ele era, compreendia quem Saul era. E aí ele começa agora, o texto diz que sucedeu que, pois, chegando Davi de uma de suas guerras, ele e seus homens, ao terceiro dia em Ziglag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e a esta feriu e queimou. Quem são os amalequitas? Você sabe quem é? Neste momento lembrando, eram inimigos do Senhor, inimigos de Israel. Por que inimigo do Senhor, como eu disse antes? Porque eles faziam tudo contra a vontade do Senhor. Por ser inimigo de Israel, o povo que o Senhor chamou. Eles eram descendentes de Ameleque. Quem é Ameleque? Neto de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Então esses netos de Esaú, eles se levantaram contra o povo ungido do Senhor. E até então existia a guerra de Israel contra eles, tanto os filisteus como os amalequitas. Esse povo entra ali, no momento que sabe que Davi não está, com seus homens em Ziglag. Pegam todos os homens, pegam todas as mulheres, os homens que estavam no momento tomando conta da casa, que saiu um grupo de homens à batalha, ficavam mulheres, crianças, idosos e alguns homens. Eles chegam os guerreiros amalequitas, pegam todos aqueles ali cativos. O texto diz que não mata ninguém. Por que não mata ninguém? Porque a intenção deles era levar todos como escravos, principalmente para o Egito. O que te faz compreender quando eu digo isso aqui? Levar como escravo para o Egito. Ontem mesmo eu falei sobre esse texto. Eu fiz uma pincelada e nós estávamos em 6 pessoas, 3 casais. Eu dei uma pincelada desse texto aqui. Eles entram ali, e é natural que nas guerras matam-se alguns guerreiros, capturam-se mulheres, meninos e idosos e levam como os guerreiros. Mas esse texto aqui tem algo particular. Ziglag, se você fizer uma analogia à sua família, ao seu arraial,
você vai compreender que os que foram presos ali foram a sua família e a minha família. Quando você compreende, quando o texto diz que Davi e os seus homens estavam em batalha, e eles entram, e eu falava para o grupo que estava comigo ontem, muitas vezes nós homens, nós sacerdotes, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do lar, nós estamos na batalha no dia a dia, nós estamos a guerrear a todo momento, e por algumas fatalidades e muitas vezes falhas, os guerreiros amalequitas acabam entrando no nosso lar, na nossa família. Não só homens, mas também mulheres. Por algumas fatalidades, e ontem eu falava para homens, mas nós também, vocês também mulheres. Por alguma fatalidade, só existe você como cristão na sua casa. Você é o responsável por guerrear pela sua família, por travar a guerra constante contra os amalequitas que chegam ao seu arraial. E por alguma fatalidade, por algumas falhas, por alguns erros, os amalequitas sempre entram no nosso arraial, com a intenção de acabar com ele, mas levar cativos nossos filhos, mulheres ou maridos e os idosos. Cativos não só para servir aos amalequitas, que é servir ao mundo, mas está aprisionado no Egito, fazendo a vontade do Egito, voltando a comer cebola, como nós já pregamos um tempo atrás. O povo de Israel estava preso lá como escravo no Egito, tomando chicotada e comendo cebola, até o Senhor mandar Moisés libertá-los. Então, por alguma fatalidade, nós sempre perdemos os amalequitas. Eles invadem o arraial e eles levam cativos os nossos entes queridos. Por alguns momentos nós perdemos o foco da batalha e nós nos atrasamos o passo da batalha. O que aprendemos com Davi e Ziglag? Você sabe o que nós aprendemos com Davi e Ziglag? Quando você lê esse texto, é também em Ziglag que recuperamos as nossas forças. Davi sai para batalhar, e ele passa alguns dias de guerra lá fora, e ele volta para onde? Para casa, onde estão os seus. Porque é em Ziglag que nós recuperamos as nossas forças. Em Ziglag que nós recuperamos o nosso ânimo, nosso vigor, o nosso desejo de buscar, onde aprendemos a depender de Deus. E foi Ziglag que mudou a vida de Davi. Porque em Ziglag, aqui, na igreja do Senhor, na sua casa, que você entende que nem tudo depende do seu braço, nem tudo depende da sua força, nem tudo depende da sua valentia e da minha valentia, nem tudo depende da nossa inteligência, nem tudo depende do nosso dinheiro, nem tudo depende dos nossos conhecimentos, das nossas influências. Porque lá fora no deserto, que é fora de Ziglag, lá fora no deserto, é o campo de batalha. É em Ziglag que você se recupera para estar pronto a sair ao campo de batalha novamente. Você vem para Ziglag, para a casa do Senhor, no meio dos seus, e você se recupera as forças, alimenta, se banha, recupera o ânimo, e ali você tem ânimo de ir lá para fora novamente, para a batalha do dia a dia. Mas o texto diz: Davi chegou ali, foram levados cativos mulheres que lá se achavam, mas de quem tinha matado ninguém. Levaram cativos com eles. Davi e seus homens vieram à cidade, viram que estavam queimados. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz de choro, até não terem mais forças para chorar.
quando você chora, é que você reconhece o quanto fraco você é. Você reconhece que o poder que você achou que tinha saiu das suas mãos e que você depende de alguém que não é você. O choro te faz reconhecer esse alguém que está fora das tuas forças, que pode algo que você não pode. Amém. Verso 6 diz que Davi muito se angustiou. Por que levaram as duas mulheres dele? Só por isso? Não. Porque alguém tem que ser culpado, irmãos. Alguém tem que ser culpado, sabe disso? Em tudo alguém tem que levar a culpa. Se tiver qualquer problema aqui, você vai culpar quem? A Devana. Né? Alguém tem que levar a culpa, irmãos. No meio daqueles homens, quem era o comandante da batalha? Davi. Na tua casa, quem é o comandante da batalha? Você já tomou posse disso? Já tomou? É você. Na sua casa, o comandante da batalha é você. E quando lá na tua casa, Ziglag, os amalequitas invadirem, compreenda isso. E você que vai morrer apedrejado. Porque todos aqueles homens que também tinham perdido mulher e filhos, como Davi perdeu, disseram: nós vamos te apedrejar, Davi, porque nós perdemos os nossos, e tu nada fizeste. Então Davi se angustiou porque ele percebeu que ele não tinha o que fazer. Das mãos dele tinha fugido todo o poder. A espada dele naquele momento não estava mais de pé. A sua lança não estava erguida. A sua flecha não iria muito longe. Porque ele não sabia nem para onde teriam levado as próprias mulheres dele, os seus filhos. Mas em Ziglag, como eu disse a você, que você sabe a quem procurar. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Aqui no verso 7, Davi reconhece: eu não tenho o que fazer. O poder está no Senhor. E a ele eu irei recorrer. Traga-me aqui a estola sacerdotal. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nós dizemos: eu não tenho o que fazer. Será que você não tem? Você tem. Clamar aquele que pôde todas as coisas, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que te dá a solução e aquele que luta as suas batalhas, o Deus dos exércitos. E Davi, quando vê aquele povo angustiado sobre ele, ele diz: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E ele consulta o Senhor. Então, a consulta ao Senhor no Velho Testamento é de uma forma, a consulta ao Senhor no Novo Testamento, até então, em oração. Mas aqui ele consulta o Senhor e ele diz: perseguirei eu, verso 8, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Segue tu na tua força, Davi. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Então Davi agora parte atrás desses amalequitas com 600 homens. Mas é um problema. Quando chega no ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, seguiu 400 homens. Davi sai com 600 homens, mas na estrada ficam 200. Você faria o quê? Davi seguiu em frente. Porque diante daquele que crê no Senhor dos Exércitos,
sabe que o Senhor não depende de quantidade, Ele depende de qualidade. Como tem sido sua vida com o Senhor? É difícil porque, como nós falamos, é uma faca de dois gumes, né? Corta lá e corta cá. Né, Jesus? Corta lá e corta cá. Quando nós falamos, às vezes, quem ouve pensa assim, está me julgando, está me apontando. Não. Quando eu aponto lá, eu aponto 3 para cá. Eu só estou te apontando um. Um está para o Senhor, um para você e 3 para mim. A faca corta mais em mim do que em você. Nosso papel aqui não é julgar ninguém, é abrir os olhos, esclarecer. Davi, ele segue viagem porque ele compreende que diante do Senhor ele só espera qualidade, não quantidade. E guerreia as guerras de Davi e de Israel, os seus exércitos. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem de cansados. Nós compreendemos que a luta do dia a dia nos cansa. As guerras que nós lutamos um tempo atrás nos feriram e hoje nós estamos ainda cambaleando. Esses 200 homens ficaram não é porque são preguiçosos, é porque tinham lutado um tempo atrás. E o texto não fala das feridas que estavam no seu corpo, do cansaço que eles estavam, porque a batalha era travada dia e noite. Então não são 200 homens preguiçosos, são 200 homens cansados, feridos e machucados pela batalha que tiveram antes de chegar em Ziglag, encontrar os seus filhos e mulheres sequestrados. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois haviam 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Ou seja, imagine a distância que esses homens já tinham percorrido com os sequestrados. 3 dias e 3 noites de viagem. E um homem ficou para trás porque adoeceu. E Davi ali começa a conversar com ele e pede a ele: você me leva até onde está essa expulsão? Ele diz: olha, se tu não me entregar ao meu patrão, ao meu dono, eu te levarei. Somente me protege. E Davi segue. Mas no verso 17 diz que, verso 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou, dos amalequitas, e também salvou. Verso 18: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tomou a trazer. Então, se você, o texto diz que 400 homens fugiram a camelo. Você acha que tinha quantos amalequitas para Davi batalhar? Se 400 fugiram, Davi estava só com 400 homens, porque 200 ficaram. A compreensão do texto nos mostra que o Senhor dos Exércitos independe do grau de dificuldade que você está vivendo. Porque a batalha que ele guerreou com Davi é a mesma que ele guerreia com você hoje. Não existe para ele dificuldade, tamanho, tempo, distância que ele não lute vitória. E a Bíblia diz que a vitória é do Senhor. Agora, assim como Davi, eu quero te perguntar: como você tem se fortalecido? O texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram e apedrejaram. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E você? Como
está a sua dificuldade aí? Onde é que você tem encontrado alento para se fortalecer? Só você e Deus sabe a dificuldade que você pode estar vivendo, como está o seu coração, como estão as suas aflições. Muitas vezes nós chegamos aqui, a igreja é um grande hospital. É um lugar onde nós encontramos todo tipo de pessoas, todo tipo de dificuldades também. E muitas vezes os irmãos que chegam não conversam. Nós estamos aqui para ouvir cada um de vocês. Nós temos um grupo de liderança aqui que está disposto a te ouvir. E muitas vezes nós não vamos resolver o seu problema. Nós vamos recorrer àquele que pode resolver o teu problema. Porque todo problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Independe de grau de conhecimento, questões financeiras, depende de. Davi se fortaleceu no Senhor. Ele busca o Senhor para resolver o seu problema daquele momento, que é resgatar todas aquelas mulheres, meninos, idosos que foram sequestrados. Por que Davi se reanimou no Senhor? Sabe dizer? O ânimo é uma característica do vencedor. E o desânimo, Senhor? Do derrotado. Davi nunca foi derrotado. Davi, independente da luta, ele sempre teve ânimo. Lá atrás, Davi chega ainda um menino e vê um grande guerreiro afrontando o povo de Israel. Quem era? Golias. A tropa de Israel toda enfileirada e aquele Golias afrontando. Todo mundo desanimado. Todo mundo já estava derrotado. Chega um menino trazendo lanche para os seus 3 irmãos que estavam lutando no exército. O único que tinha ânimo era quem? Davi. Ele diz: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Todo mundo desanimado, com medo. Somente aquele menino que diante dos irmãos não se passava de um enxerido. E o próprio irmão diz: o que tu está fazendo aqui? Deixaste lá as ovelhas de meu pai e vieste para aqui? E Davi diz: o que foi que eu fiz? Davi não tinha feito nada. Ele só estava cheio de ânimo. Ele diz: quem é esse circunciso que afronta o Deus de Israel? Corre e diz para o rei: o rei tinha um menino para cá. Quem é esse aí? Não vai aguentar nada, menino. Ele disse: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e por causa das ovelhas do meu pai, eu já matei foi um urso e um leão. Eu vou ter medo desse circunciso? E ele vence a batalha. Algo inacreditável. Diante de vários guerreiros, um menino vence a batalha de um grande gigante. Apenas uma funda e uma pedra. Algo inacreditável. Porque o poder não está em Davi, está no Deus de Israel. Eu não sei como é que é a sua batalha. Eu não sei como é que está a sua luta. Eu não sei como é que você vê o seu gigante. Mas diante de você está o Deus de... Tem ânimo e vai na tua força. Tem ânimo e vai na tua força. Queridos, o que aprendemos em 1 Samuel capítulo 30? Você pode me dizer? No capítulo 29, levaram Davi para se juntar com os filisteus, que também era inimigo de Israel, que ia lutar contra Saul e o exército de Israel. Mas Deus não permitiu. Porque os filisteus compreenderam. Os filisteus estavam na luta com Saul e levaram, um dos reis levaram Davi para juntar com os filisteus. Mas quando o rei dos filisteus olha para Davi e diz: paz, não quero ser daqui
cantam que Saul matou milhares e ele 10 milhares? O que vai faltar ele matar nós? Se ele for a batalha conosco, quem que pode dizer que ele não vai nos matar por causa das exércitos de Israel? Não, aqui não fica não. Talvez por algum motivo você já tenha feito até o conchavo com o filisteiro. Porque as lutas nos faz temer. E o temor da luta nos faz ceder. Ceder é fazer o conchavo com o filisteiro. Às vezes o medo é tão grande que nós cedemos. Nós esquecemos para o que o Senhor nos chamou. E nós acabamos cedendo. Nós até nos aproximamos do filisteu. Fazemos conchavo com o mundo, com a vontade do mundo, com o desejo do mundo. Mas o Deus que te chamou, Ele vai te afastar disso. Ele vai te trazer para a linha. Ele vai te direcionar para a vontade dEle. E você de forma alguma vai fazer parte daquilo que o filisteu faz. Porque a guerra de Deus e Israel contra o filisteu nunca será com você, porque Ele te chamou. Ele te chamou para uma grande coisa, não para isso. E qual é a moral da história de Davi? Nesse capítulo 30. Davi nos ensina que só um coração humilde, e puro pode ser totalmente dócil à escolha de Deus. Humilde é um coração que se humilha. Essa semana eu estava conversando com um casal, eu falei aqui na congregação, ele citou um ponto assim que parece que eu observei que é real. Ele citava uma questão e falava assim: o problema é que a humilhação para ela é muito forte. Humilhação não é de se humilhar perante as pessoas, é reconhecer o erro. Se por acaso eu chegar até Devan e falar: Devan, você encontrou esse negócio aí e isso tem um problema. Se humilhar é Devan olhar e dizer assim: eu reconheço esse erro que eu errei, fui eu que coloquei o erro, me perdoe. Para essa pessoa que o irmão estava falando, esse reconhecimento é uma grande humilhação para ela. Ela não consegue reconhecer os seus erros. Coisas bobas. Mas de coisas bobas é que o inferno está cheio. Se você não consegue se humilhar, se para você é uma grande humilhação reconhecer um erro de algo que você fez errado, Nicole, você aumentou o som demais. Meu irmão, me perdoe. Eu não queria fazer. É mais fácil de fazer. Eu não, foi você que gritou no microfone. Para não reconhecer o erro de algo que fez, te impede de reconhecer o erro de grandes coisas, diante de um pecado cometido, diante do momento que cedeu a conviver com os filisteus e negou a Deus. Quem não cede a pequena coisa não consegue ceder em grandes coisas. Então Davi nos ensina que só um coração humilde, que é disposto a pedir perdão, a dizer: me perdoe porque eu acabei falando mal de você para fulano, ou me perdoe porque eu te tratei mal, eu te respondi com uma patada. Isso é um coração humilde. Davi nos ensina que só um coração humilde e puro pode ser dócil às escolhas de Deus. Por isso que Davi é um homem segundo. Mas que Davi é esse, mas foi o homem que pecou, adulterou com Betseba, botou o marido de Betseba na fileira lá na frente para ser morto. Aí eu olho nesse texto, nos versículos anteriores, a mesma coisa que ele fez. Urias foi o que Saul fez com ele. Saul colocou ele: vai lá, manda ele lá e tirar 100 prepúcios de filisteus, que eu vou dar minha filha para ele. Não precisa de dote.
Até hoje, em alguns lugares, existe o dote. O cara quer casar com uma mulher bonita, filha de um rico, tem que dar um dote para casar com a filha dele. Então, quando Saul falou, manda avisar ele que é só buscar 100 prepúcios de filisteu, era, coloca ele para morrer, bota ele na frente, que ele vai morrer. Saul não compreendeu que Deus de Israel era com ele, e só veio quando ele chega com 200 prepúcios. Ele trouxe 2 vezes o dote que Saul pediu. Então os erros que é cometido contra Davi, Davi replica na vida de Urias. Às vezes nós cometemos alguns erros pelo que nós vivemos, não é nem porque nós queremos. Aquilo é tão forte em nós que nós acabamos a cometer. E aí foi isso, voltando para o casal, foi isso que eu falei para ele. Muitas vezes não é nem porque ela quer ou não reconhecer, é porque o que ela aprendeu por conviver. Às vezes as dificuldades que você tem, que eu tenho muitas dificuldades. Eu acredito que você também tem algumas. Não é nem porque você queira, mas é pelo que você conviveu no seu dia a dia. Mas há um Deus que sabe todas as coisas e que nos ajuda em todas as coisas. E essa característica o acompanha por toda a sua vida, porque Davi é um homem adorador. Há uma vocação para a qual o Senhor nos convida. O Senhor não te chama para ser crente, não. Ser crente é aquele que crê. Ser adorador está muito além de ser crente. Ser crente todo mundo é, e alguns vão dizer que o diabo é. Porque crente estremece. Adorador é diferente. Independente da dificuldade que você vive, adore o Senhor. Independente das lutas que você está diante de você a ser travada, adore o Senhor. Independente das tuas falhas, das minhas falhas, o Senhor nos chama para sermos adoradores. Um adorador é aquele que tem um coração humilde, é aquele que obedece à vontade do Senhor, que busca ter um coração puro. Ô Senhor, como é que vai ser isso? Eu tenho essa luta, eu não sou humilde, eu não tenho um coração puro, eu só penso em maldade. Mas o Senhor nos chama para isso. As meninas falaram aqui na frente, não parecendo até que estava programado, né? E não é. Todos os dias o Senhor nos chama para nos olharmos no espelho. Você está vendo quem você é? Glória a Deus. Você está vendo o que eu estou fazendo? Glória a Deus. Você está vendo o que você fazia? Você reconhece que você não faz mais? Você está vendo que foi tão difícil para você antes e agora não está sendo mais? Você reconhece que os pecados que você fazia, está reconhecendo que não está fazendo mais? Esse é o olhar do espelho. Quanto mais nós nos aproximamos do espelho do Senhor, nós reconhecemos que nós somos. E nós vamos ser: eu sou pobre, cego e nu. Eu não sou nada, eu não tenho nada, preciso do Senhor. E o coração vai sendo quebrado, o egoísmo vai sendo perdido, a vaidade vai sendo desmontada, e nós vamos reconhecendo que no Senhor estão todas as coisas. Esse processo é que nos leva a sermos verdadeiros adoradores como Davi. Então o texto diz que Davi, vamos voltar para ele? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A palavra dessa noite é para que você tenha ânimo no Senhor. Se você perdeu o ânimo, se reanime no Senhor. Olhe para você, reconheça quem você é, mas compreenda que Deus é, e busque ânimo no Senhor, porque independente do grau, da potência, da força da sua batalha, de quem vai estar batalhando contra você,
diante de você vai o Deus de Israel, que nunca perdeu batalha. Mas assim, eu não consigo mensurar como é que eu vou vencer. Não precisa. Davi saiu com 600, sem saber que ia perder 200. Então o povo sabia quanto tinha na frente dele. Aquele que tinha mais de 1000, porque só 400 fugiram. Entende? Para Davi não importava quantos eram, onde estavam, a que distância estavam, ele só ia em busca, porque o Senhor falou: vai e tu vencerás. Amém? Amém? Que nessa noite você compreenda que o Deus de Israel te chamou para ser um adorador. Amém. Te chamou para ter ânimo. Não tem desânimo, porque a tua batalha Ele está disposto a guerrear. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Não somente tenha ânimo, não somente compreenda quem vence as tuas batalhas. Você não está aqui à toa, você não está em vão. Deus te chamou com propósito, e você no Senhor é mais do que vencedor. Só basta você crer. Só basta você crer. Amém? Pai, no nome de Jesus, está diante do Senhor vidas que o Senhor conhece, vidas que o Senhor projetou no ventre de nossas mães, vidas que o Senhor fez surgir do nada, porque só o Senhor para nos fazer compreender o nascimento de um filho. Mas o mesmo Deus que nos conhece, nos fez nascer, nos conduziu a estar aqui neste momento, e nós compreendemos isso. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe como está cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe a aflição que nós vivemos, que por muitas vezes estamos de cara limpa, mostrando a felicidade que não temos, mas o Senhor que conhece o nosso interior, o Senhor onisciente, onipresente, nós sabemos também onipotente. É o Deus que tem todo o poder, é o Deus que pode tudo, e diante de nós está o Deus que soma o nosso interior, nos faz sermos verdadeiros adoradores, a buscar a tua presença em espírito e verdade. Nos faz, ó Deus, compreender que essa batalha que nós estamos travando, o que nós começamos a travar, pode ser vencida se nós estivermos com o Senhor. Não nos deixe lutarmos só, porque nós sabemos que com a força do nosso braço nós não poderemos, Senhor. Mas nos faz compreender, Deus, que se nós colocarmos o Senhor como general de guerra, essa batalha já foi vencida pelo Senhor há muito tempo. Nos faz compreender, Deus, que a partir desse momento, assim como Davi, ó Deus, mesmo sabendo que nós somos, porque o inimigo das nossas almas nos traz sempre lembrança do nosso passado, e nós compreendemos que o Senhor não nos chamou para vivermos de lembranças do passado, mas ansiarmos a vitória do futuro. Amém, Deus, amém, Pai. Nos faz só olhar para trás, ó Deus, para compreendermos o que o Senhor nos ajudou a vencer. Amém. Não sermos martirizados, ó Deus, pelos nossos erros do passado. Nos faz compreender todo momento que nós fomos, mas compreender que nós somos neste momento, ó Deus. Amém, Jesus. Pessoas que caminham, ó Deus, buscando uma vida de santidade, ó Deus, buscando viver em adoração. Ó Deus, nos ajuda a olharmos para o nosso futuro, ó Deus, compreendendo as batalhas que o Senhor nos ajudará, ó Deus, a vencer. Nós temos, ó Deus, a nossa Ziklag, que é a nossa casa, nosso reduto, nosso arraial, que muitas vezes é saqueado, ó Deus, pelos amalequitas. Mas nós estamos aqui, ó Deus, dispostos como Davi a buscarmos o Senhor, buscarmos santidade no Senhor, para sairmos, ó Deus, a batalhar com o Senhor, compreendendo que o Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor é aquele que está à nossa frente e que nos ajudará a vencer essa batalha, independente de qual seja ela. Perdoa, Deus, as nossas falhas, livra-nos do mal,
Que a gente saia daqui nesta noite, ó Deus, compreendendo que o Senhor já venceu todas as guerras por nós. Nos dá uma noite de descanso em paz. E chegamos em nossa casa, e assim como o salmista, ó Deus, compreendamos que em paz nós nos deitaremos e pegaremos no sono, porque o Senhor é conosco. Nos dá uma semana na tua presença. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor abençoe sua semana, te dê paz e tranquilidade. A batalha que você acha que você está travando, Ele vencerá contigo, se assim você crer no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua noite, te dê descanso, te dê tranquilidade para viver dia após dia na presença dEle. Amém? Deus é contigo. Em oração